E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Wedley aqui de novo para mais uma aula de Química. Bom, hoje a aula vai ser sobre leis ponderais, constante de Avogadro também, volume molar. A aula está bem completa, explicando até o que é uma lei e tudo mais, então por isso que ela ficou grande. Então, por favor, tentem não pular. Qualquer coisa coloca no 2.0 para acelerar, mas eu preferi juntar uma aula só do que fazer aulas picadas. Se eu fizesse aulas picadas, ao todo vocês teriam que gastar mais tempo vendo o vídeo do que eu fizesse ela inteira. Então, vejam com carinho e atenção, beleza? Venham até o final, por favor. Eu também peço que vocês deixem um like, se inscrevam e compartilhem o canal, por favor, para ajudar a divulgar todo mundo a aprender química. Beleza? Então vamos lá para a aula. E aí, galera, então como eu tinha falado, hoje a aula vai ser sobre leis ponderais e volume molar. E o interessante desse tema é que, juntando com as aulas passadas, que é a aula de mol, onde eu falei de massa molar, massa atômica, constante de Avogadro, e um pouco das aulas de estrutura atômica, que eu vou deixar aqui nos cards, a gente já consegue, juntando com essa aula, a gente já consegue ter uma base para entrar nos cálculos estequiométricos, que é a parte que todo mundo ama, tenho certeza, na química, que são as continhas. Mas se vocês tiverem esse conceito do que é um mol, do que é uma constante de Avogadro e do que são as estruturas atômicas, você tira de letra o que é um cálculo estequiométrico, belezinha? Vai ser essa aula, e aí próxima aula eu já começo a postar algum conteúdo sobre cálculo estequiométrico para vocês verem que não tem nenhum bicho de sete cabeças. Então tá, hoje a aula vai ser sobre leis ponderais e volume molar, e são elas: a lei de Lavoisier, que é a conservação de massa, a lei de Proust, que é a proporção definida, a lei de Dalton, que é a proporção múltipla, e o volume molar, que é a constante de Avogadro, né? Lembra? A constante de Avogadro é 6,02 vezes 10 a 23. Então, é o mesmo cara que fez a constante do volume molar. A frase do dia, de hoje, do Paulo Freire, é que a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Por que eu coloquei essa frase? Porque tem um pouco a ver com o que é a nossa aula, né, sobre leis, e as pessoas costumam confundir lei com teoria, com hipótese. E então, para isso, eu trouxe a definição de uma lei científica. Uma lei científica é uma regra com base em algum fenômeno, uma generalização confrontada, testada e validada frente a um amplo conjunto de fatos com sentido cronológico, lógico e casual. Ou seja, uma lei do movimento de Newton e a lei da gravidade. Então, quando o Isaac Newton pegou e jogou a maçã e percebeu que toda vez ela caía, e todos os outros cientistas do mundo percebeu que tudo que acontece cai, tudo que eles pegassem em direção ao chão, eles fizeram a lei. Então, a lei é o que dá base para a ciência, né? Então, a gente sabe que existe a gravidade. Se um dia alguém conseguir provar que a gravidade não existe, que eu digo que vai ser impossível, até para os terraplanistas, toda a ciência vai ter que ser mudada. Então, a lei é aquilo que foi testado por vários e vários cientistas depois e comprovado que realmente é aquilo. Então tá, explicado. Vamos para a lei de conservação de massas, que é a lei do Lavoisier. Bom, o Lavoisier não disse essa frase, né? A frase original do Lavoisier era: em uma reação química feita em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto. Mas ele ficou eternizado com essa frase, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Bom, o experimento dele tinham vários, né? Mas esse era um. E como funcionava? Ele esquentava algum material metálico e dentro de um recipiente fechado, né? Então você consegue ver que aqui, ó, tá fechado e todo o gás que vai sair da oxidação e da queima desse metal vai ficar retido aqui. E depois ele tentava voltar o gás, fazer virar metal de novo. E o experimento dele ocorreu por volta de 1774
e ele fazia combustão e calcinação, né? Ou seja, ele fazia queima e calcinava os materiais. E ele percebeu que quando ele expunha o metal ao ar, formava óxido. E esse óxido tinha uma massa maior do que o metal original, né, em seu estado natural. Mas ele também percebeu que quando ele fazia combustão de alguma matéria orgânica com carvão, a massa final dessa matéria orgânica era menor. Então ele percebeu que tinha um gás tanto no óxido quanto na combustão da matéria orgânica. E anos mais tarde, ele chamou esse gás de oxigênio. Então Lavoisier foi o cientista que deu o nome ao oxigênio. E aí ele aplicou essa lei, que é a seguinte: a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos, exceto para reações nucleares, né, que acontece a quebra do núcleo e tudo mais. Aí vocês devem estar perguntando, né? O da esquerda é o Lavoisier, mas quem é a da direita? A da direita é a Mary Anne Lavoisier. Ela foi uma também cientista e ajudou demais o Lavoisier a fazer as definições dele. Sem ela, talvez o Lavoisier não teria chegado, né? E eu gosto de trazer as mulheres para valorizar, porque o pessoal não costuma falar muito das mulheres na ciência, mas existem exímias cientistas e elas, sim, devem ser lembradas sempre. E um exemplo da lei de Lavoisier é o seguinte: a gente sabe que a massa da água é 18, certo? Pode ser 18 gramas, pode ser 18 quilos, 18 toneladas. Porque é estequiométrico, né? Não varia. E o produto é a água. Os reagentes é o oxigênio 16 mais X do hidrogênio. Se a massa dos reagentes tem que ser igual à massa do produto, e a massa do produto aqui deu 18, então 16 mais quanto de hidrogênio daria 18? Sim, né? Mais 2. O mesmo acontece se a gente tem 4 gramas de hidrogênio, 32 gramas de oxigênio, ou seja, se a gente dobrar o número de hidrogênio e dobrar o número de oxigênio, então a gente também vai ter que dobrar o número da quantidade de água, certo? Podem reparar, 4 mais 32, aqui é para dar 36, e o dobro de 18 é 36, então Y, 36. E supondo que eu sei o quanto que eu tenho de água, que são 9 gramas, 9 quilos, e eu tenho 3 de hidrogênio. Quanto que precisa no Z para 3 mais Z ser 9? 6, né? Então é isso. A massa dos produtos, né, tem que ser igual à massa dos reagentes. Vocês repararam que tem uma proporção? Como assim proporção? Reparem, se eu dobrar o número de hidrogênio, eu tenho que dobrar o número de oxigênio, consequentemente eu dobro o número da água. Se eu fazer pela metade o número de hidrogênio, eu tenho que fazer pela metade o número de oxigênio e, consequentemente, o meu produto vai ser pela metade. Isso já é um gancho para a próxima lei, que é qual? A lei de proporções definidas. Que é a seguinte: toda substância possui uma proporção constante em massa, composição e na qual ela reage. Quem disse isso foi o Joseph Louis Proust, entre 1794 e 1797. O Proust ele era um farmacêutico e ele chegou à seguinte conclusão fazendo experimentos com carbonato de cobre, que é essa massinha verde aqui. E ele fazia a composição, né? E ele concluiu que independente do método que você procedia a formação do carbonato de cobre, a proporção era sempre a mesma. Exemplo, ele sabia que 1 mol de carbonato de cobre possuía 123,5 gramas. Dessas 123,5 gramas, 48 gramas sempre seriam de oxigênio, 12 gramas sempre seriam de carbono e 63,5 sempre seriam de cobre. Então, com isso, a gente consegue estipular aqui. Reparem, se 123,5 gramas
precisa de 63,5 de cobre, 12 de carbono e 48 de oxigênio, se a gente dobrar a massa de carbonato de cobre, a gente também tem que dobrar a massa dos reagentes. Concordam? Então, se 247 é o dobro de 123,5, o oxigênio necessário vai ser o dobro de 48. O carbono necessário vai ser o dobro de 12. E o cobre necessário vai ser o dobro de 63,5. Mas agora, vamos pensar de outra forma. Vamos pensar que a gente só sabe a massa do oxigênio. E ela é 480. Ou seja, ela é 10 vezes mais do que o normal. Então, a gente tem que seguir a proporção. Que seria o quê? Multiplicar tudo por 10. Então, o nosso cobre seriam 635, o nosso carbono seria 120, o nosso oxigênio, que é o que a gente já tinha, 480, consequentemente, a soma de tudo isso seria 1235. Ou seja, eu consigo definir o conceito de reagente limitante e reagente em excesso. Então, se eu seguir essa proporção aqui, que para eu formar o carbonato de cobre, eu preciso de 48 gramas de oxigênio, 12 de carbono e 63,5, se eu tiver só 4,8 gramas de oxigênio, eu não vou conseguir formar junto 12 gramas de carbono e 63,5 de cobre. Eu tenho 4,8 gramas de oxigênio, quer dizer que eu tenho só 10% do oxigênio necessário. Sendo assim, eu vou conseguir reagir esses 4,8 gramas com 1,2 de carbono, com 6,35 de cobre. E aí a minha massa total vai ser 12,35. Entenderam como funciona essa reação? Então, eu vou tentar trazer um vídeo falando sobre o que é um reagente limitante e um reagente excesso. Mas aqui a gente já começa a ter uma ideia da proporção, né? Você precisa de um número de massa X para virar um certo reagente. Porém, chegou um certo cara que é o seguinte, é o Dalton. Sim, é aquele mesmo Dalton que fez o modelo atômico da bola de bilhar e tudo mais. E, inclusive, o Dalton estipulou o modelo atômico em 1808. E a gente tem noção que ele fez essa lei por volta de 1807. Então, o cara estava full pistola, frenético lançando. E o que ele disse foi o seguinte: quando dois elementos formam duas ou mais substâncias compostas diferentes, se a massa de um deles permanecer fixa, a do outro irá variar em uma relação de números inteiros e pequenos. E aí ele está pedindo desculpa, né, porque ele não conseguiu fazer um resumo igual o do Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então eu vou fazer o resumão por ele. Bom, o que ele disse é exatamente isso. Vamos pensar que nós temos nitrogênio e oxigênio. E a massa do nitrogênio será sempre constante, sempre 28. E o que irá variar é a massa do oxigênio. Então, se eu tiver 28 gramas de nitrogênio e 16 de oxigênio, eu vou formar N2O. E a estequiometria, gravem isso, galera. Estequiometria é a quantidade de número de mols para cada átomo. Então, 28 gramas corresponde a 2 mols de nitrogênio e 16 gramas corresponde a 1 mol de oxigênio. Se eu dobrar a minha massa de oxigênio, se 16 eu for para 32 e continuar mantendo constante a massa do nitrogênio, eu vou ter o óxido N2O2. E a estequiometria 2 e 2. 2 átomos de nitrogênio para 2 átomos de oxigênio. Se eu tiver 48 gramas de oxigênio e manter os 28, eu vou ter N2O3. Estequiometria 2 átomos de nitrogênio, 3 de oxigênio. E aí se eu aumentar para 64 e para 80, como que vai ser? Exatamente, vai continuar mantendo a proporção de 2 átomos de nitrogênio e o que vai aumentar é a proporção de átomo de oxigênio. Esses óxidos existem, galera. Não inventei, não foi o Dalton. Eles realmente existem. Então, a definição de proporções múltiplas é essa. Você tem
um átomo que não varia e o átomo que varia formam outros carbonos, formam outras moléculas. Por exemplo, o carbono com oxigênio. Se eu tiver 12 gramas de carbono e 16 gramas de oxigênio, eu tenho um monóxido de carbono, o CO. Agora, se eu tiver as mesmas 12 gramas de carbono mais 32 gramas de oxigênio, aí eu tenho CO2, que é o gás proveniente do efeito estufa, que sai do escapamento dos carros, o gás carbônico. Belezinha? Entenderam? Bom, não sei se vocês já estão cansados, que eu já falei bastante, mas já está acabando, galera. E só para quebrar o gelo, eu coloquei uma piada aqui. Vocês sabem por que o símbolo do Google está com esse sinalzinho de mais? É porque ele perdeu um elétron, né? Eu sei, foi ruim, mas quebrar o gelo. Então vamos lá. Por último, o volume molar. O volume molar diz o seguinte: quanto um mol de um gás ocupa em volume na CNTP. Ah, mas o que é CNTP, Wesley? Bom, CNTP são as condições normais de temperatura e pressão, que são elas 0 graus e 1 atm. 1 atm é o nível do mar. E quem estipulou o volume molar foi o Avogadro. Sim, aquele mesmo cara da constante de Avogadro que falou que 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Então, o volume nessas condições, 0 graus e 1 atm, será de 22,4 litros por mol. Então, a gente consegue estabelecer uma relação também, né? Estequiometria é isso, galera. É você fazer simplesmente uma regra de 3. Vocês vão ver nos exercícios. Bom, o exemplo é o CO2, que eu tinha falado, o gás carbônico. A gente sabe que 1 mol dele, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 partículas, possui 44 gramas. E o volume dele é 22,4 litros. Então, vamos pensar que a gente tem 1/4 de mol. Quanto de massa a gente vai ter e quanto de volume a gente vai ter? A gente vai ter 11 gramas e 5,6 litros. Ah, mas por quê? Bom, porque é uma relação de regra de 3, galera. Se a gente tinha 1 mol e tinha 44 gramas e 22,4, então 1/4 de mol vai ser 44 dividido por 4, certo? Que é a massa que a gente tinha dividido por 4, porque a gente só está utilizando 1/4. E isso vai dar 11. A mesma coisa a gente vai fazer para o volume. 22,4 dividido por 4, 5,6. Entenderam? Bom, mas e agora? A gente só tem o volume. Como que a gente sabe quanto de mol e quanto de massa tem? É a mesma coisa, galera. Primeiro, a gente faz o seguinte. 33,6 dividido por 22,4 é 1,5. Ou seja, a gente sabe que 33,6 corresponde a 1,5 do volume de 1 mol. Então, sendo assim, 1 mol vezes 1,5 vai ser 1 mol e meio. E 44 gramas vezes 1,5 vão ser 66 gramas. E com isso a gente chega no seguinte resultado, que 1 mol e meio corresponde a 66 gramas e 33,6 litros de volume. Entenderam? Então, estequiometria é isso, galera. É fazer regra de 3, basicamente. Por hoje deu, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. A gente já está terminando a área de estequiometria. Vou tentar trazer um vídeo rapidinho sobre o que é um reagente limitante e um reagente excesso, já colocando exercícios, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou postar um vídeo novo. Deixa o like, compartilha com o pessoal e é nóis. Falou!